Bem-vindo de volta ao nosso curso de React. Nessa aula eu quero falar sobre componentes do tipo classe. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre componentes funcionais. Bom, componentes do tipo classe, como o nome diz, são classes em JavaScript que estendem a classe básica do React. Vamos ver isso no código. Vamos começar criando um novo arquivo na parte da componente chamado olá mundo2.jsx. Como eu adiantei, componentes tipo classe são classes. Então eu vou dar o nome dela de classe olá mundo2. Assim nós definimos uma classe em JavaScript, mas essa classe ela vai estender uma outra classe. Então ela vai dar extends react.components. A primeira coisa que temos que fazer é importar a biblioteca React. Senão daria erro, porque eu preciso utilizar a biblioteca React em extends react.component. Essa classe ela tem que ter pelo menos um método, o método render, que vai ser aquele que vai retornar um JSX. Então ele tem que retornar um JSX ou nulo. Vamos retornar apenas um H1 olá mundo da classe. Bom, nesse momento nós criamos a nossa classe, uma classe que estende uma classe React, mas o aplicativo, o código não tem ciência dele. Nós precisamos exportar essa classe para importar na nossa classe app.js, nosso arquivo app.js. Então o que a gente faz é export default olá mundo2. Agora eu posso no app.js colocar aqui como um componente de classe olá mundo2, ele importou automaticamente. Se ele não tivesse importado automaticamente, às vezes o Visual Studio Code não faz isso, bastava vir aqui e colocar import olá mundo2 from components olá mundo2. Vamos ver aqui na tela, está aqui olá mundo, que vem do componente funcional, e olá mundo da classe. Uma outra forma de exportar, vamos apagar essa linha, é escrever aqui diretamente export default class olá mundo2. Voltando aqui, não precisamos mudar nada e está funcionando. Uma terceira forma de exportar, a gente pode exportar sem ser default, porque a gente pode exportar várias classes no mesmo arquivo. Só que quando salvamos, veja que já deu erro. Deu erro porque ele agora é uma classe deste arquivo. Então nós precisamos especificar que é a classe olá mundo2. A gente poderia utilizar o mesmo arquivo para ter uma outra classe e exportar essa outra classe. Olá mundo3 extends react components. Temos que ter o método render sempre, return h1 olá mundo da outra classe. E agora para utilizar ele aqui, nós temos que importar olá mundo3 from components olá mundo2. Mas nós podemos fazer isso diretamente, não precisamos botar em duas linhas, podemos fazer isso na mesma linha, importar os dois. E aqui olá mundo3. Vamos salvar, veja, nós temos aqui as três classes. Qual é a diferença entre class components e componentes funcionais? Bom, até um tempo atrás, nós só poderíamos ter componente React com estados internos e que acessassem o ciclo de vida dos componentes em componentes tipo classe. Os componentes funcionais eram apenas componentes de apresentação. Eles não podiam ter e manipular um estado interno. Portanto, um aplicativo React, um projeto React, tinha que ter tanto componentes funcionais quanto componentes tipo classe. Ou pelo menos a maioria deles tinha que ter, porque os componentes funcionais não eram poderosos o suficiente para manipular estados internos. Com o surgimento dos React Hooks, componentes funcionais passaram a poder ter estados internos e passaram a poder acessar o ciclo de vida do componente. Então, hoje em dia, não é mais preciso que um projeto React tenha necessariamente componentes tipo classe. Você pode ter um projeto completo de React
apenas com componentes funcionais. Porém, muita gente ainda gosta de escrever componentes tipo classe e códigos legados, códigos antigos, ainda usam componentes tipo classe. Então é importante aprender os dois tipos de componentes, tanto tipo classe quanto funcionais. Então é isso, nós temos esses dois tipos de componentes, tipo classe e funcionais, e a gente vai ver mais sobre eles ao longo das aulas. Um abraço.